Plano de Estudo Tutorado, quinto ano, Ensino Fundamental, volume 4, 2021, História, semana 5. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Ensinando e Aprendendo Sempre. Vamos fazer a semana 5 de História do quinto ano. Tema: Patrimônios Imateriais da Humanidade no Brasil. Vamos começar. Querida estudante, nessa semana iremos estudar sobre os patrimônios imateriais. Breve apresentação: cultura imaterial. Associada aos hábitos, comportamentos e costumes de determinado grupo social está a cultura imaterial ou patrimônio cultural imaterial. Sendo assim, ele é formado por elementos abstratos que estão relacionados com as tradições, práticas, comportamentos, técnicas e crenças de determinado grupo social. Diferente do patrimônio material, este tipo de cultura é transmitida de geração em geração. São exemplos de bens imateriais: danças, músicas, literatura, linguagem, culinária, rituais, festas, feiras, lendas, etc. Aqui, frevo, uma dança típica do carnaval pernambucano que surgiu no século XIX. Capoeira é reconhecida como patrimônio cultural imaterial da humanidade. Mistura de dança e arte marcial, símbolo de resistência dos escravizados, a roda de capoeira foi reconhecida pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, como patrimônio cultural imaterial da humanidade. Antes marginalizada, hoje a capoeira afro-brasileira conquista o mundo. Com o título, a capoeira se tornou a quinta manifestação cultural brasileira reconhecida pela UNESCO. O samba de roda do recôncavo baiano, o kizomba, arte e pintura corporal própria dos povos indígenas, o Aijaampi do Amapá, o frevo e a peregrinação religiosa do Círio de Nazaré já foram incluídos na lista do Patrimônio Cultural da ONU. A técnica da capoeira era considerada subversiva e até a metade do século de 30 foi marginalizada. No governo de Getúlio Vargas, a capoeira foi reconhecida como esporte nacional. Em 2008, a capoeira foi tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Hoje, essa manifestação cultural afro-brasileira conquistou o mundo. É praticada em mais de 160 países e por pessoas de todas as idades. Frevo, patrimônio cultural e material da humanidade. Ele é pernambucano, tem mais de 100 anos e tem energia para dar e vender. Pula, salta, canta e se agita num ritmo frenético. É famoso e importante. Sua relevância para a cultura é reconhecida nacional e internacionalmente. Este é o frevo, ritmo musical e tipo de dança folclórica nascido no Ceará, no estado de Pernambuco. Origem: o frevo surgiu no final do século XIX no Carnaval, em um momento de transição e efervescência social no Brasil, como uma grande expressão cultural das classes populares. O Dia Nacional do Frevo é celebrado em duas datas: em 14 de setembro, data em que nasceu, no ano de 1882, o criador do nome frevo foi o jornalista Oswaldo da Silva Almeida, e também em 9 de fevereiro, data em que historiadores identificaram a primeira aparição da palavra frevo em 1907, sendo esta a data considerada oficial. Com o passar dos anos, foi ganhando importância e reconhecimento pelo Brasil e até os dias de hoje influencia o carnaval de todo o país. Incluído desde 2012 na lista representativa do Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade da UNESCO, o frevo é parte importante da história nordestina e brasileira. Para saber mais, também são patrimônios culturais e materiais do nosso país o carnaval, o samba de roda, a cavalhada, o reinado, etc. Assista o documentário Círio de Nazaré, Belém, Pará, Brasil, e conheça um pouco sobre a festa paraense, outro importante bem cultural e material brasileiro. Então agora nós vamos iniciar as atividades da semana 5 de História do quinto ano. Atividades. Número 1. Encontre no diagrama os nomes de 9 bens imateriais citados no texto que formam o nosso patrimônio cultural.
Atenção, os vocábulos deste caça-palavras estão escondidos na horizontal, vertical e diagonal, sem palavras ao contrário. Então, nós temos aqui, olha, cultura imaterial. Então, a gente tem aqui rituais, olha, músicas. Aqui nós temos lendas. Aqui, feiras, de azul, festas. Aqui, culinária, literatura. Aqui nós temos, olha, começa aqui, aproveita o mesmo L de literatura, nós temos linguagem, vendo? Aqui nós temos danças, tá? Então, vocês vão olhar direitinho e marcar aí, né? Procurar, pode colorir de cores diferentes, né? Para ficar mais fácil para você visualizar, tá bom? Então, agora nós vamos fazer o número 2. Relacione as imagens aos respectivos nomes e descubra outros patrimônios culturais e materiais brasileiros. Então, nós temos aí no Ofício das Baianas de Acarajé em Salvador, Bahia. 2, aí nós temos Tradições Doceiras de Pelotas. Nós temos também no 3, Bossa Nova no Rio de Janeiro. Então, aqui, essa aqui, olha, o que nós vamos colocar? Nós vamos colocar o número 3, Bossa Nova no Rio de Janeiro. Número 3. Depois, na outra imagem, aqui nós temos o número 1. Número 1, Ofício das Baianas de Acarajé em Salvador. 1. E aqui, olha o doce. Nós vamos colocar 2, Tradições Doceiras de Pelotas. Vamos para o próximo. 3. O folclore brasileiro é rico em bens imateriais. Escreva o nome de 2 patrimônios culturais imateriais que fazem parte dele. Podem ser fábulas, lendas, causos, mitos, etc. Então, eu coloquei uma lenda do Curupira, e coloquei também uma fábula, o leão e o rato. 4. Leia o texto a seguir. Cultura imaterial, a comemoração do Dia Nacional da Consciência Negra, o dia 13 de maio e a comunidade negra. Depois de lutas intensas dos próprios escravizados, pessoas livres contrárias à escravidão, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea em 13 de maio de 1888, proibindo da escravidão no Brasil. Para os recém-libertos, porém, o 13 de maio não trouxe os benefícios esperados. Eles não receberam terra para plantar e nenhum tipo de ajuda do governo. Sem terra, sem instrução, sem dinheiro, sem apoio do governo, muitos migraram para as cidades em busca de emprego. Lá chegando, tinham de aceitar os piores serviços, os mais baixos salários e a convivência com racismo. A construção do 20 de novembro. Ao longo das décadas seguintes, boa parte da comunidade negra continuou sem acesso à instrução e habitando morros ou cortiços nas grandes cidades. Diante disso, iniciou uma outra luta para mudar essa situação. Durante essa caminhada, os representantes dessa comunidade passaram a dizer que o 13 de maio valorizava a princesa Isabel e omitia a participação dos negros nas lutas pelo fim da escravidão. Nesse contexto, o poeta rio-grandense do Sul, Oliveira Silveira, teve a ideia de marcar o dia 20 de novembro, dia da morte do líder negro Zumbi de Palmares. Na visão dele, o Quilombo de Palmares foi a maior satisfação de resistência negra ocorrida na nossa história, e o dia da morte de seu principal líder, Zumbi de Palmares, é que deveria ser comemorado por todos nós brasileiros. Por isso, no dia 20 de novembro de 1971, num sábado, no Clube Náutico Marcílio Dias, fez-se a primeira grande homenagem ao Zumbi de Palmares. Pela primeira vez na história do Brasil, a comunidade negra construiu uma data cívica, escolhendo quando e o que comemorar. A comemoração do dia 20 de novembro no Rio Grande do Sul repercutiu em várias outras partes do Brasil. A transformação do 20 de novembro em marco de memória. Em Salvador, em 1978, o Movimento Negro Unificado, MNU, propôs esse dia como o Dia Nacional da Consciência Negra. A proposta foi aceita por grupos, associações e movimentos negros de todo o país. A comunidade negra construía, assim, um herói, Zumbi de Palmares, em uma data cívica, 20 de novembro, transformando-a em Dia Nacional da Consciência Negra. Nascia, assim, um novo marco de memória.
Número 5. Busque as informações no texto e complete a cruzadinha. Dia Nacional da Consciência Negra. Então, nós temos aqui, nós vamos completar, olha. Então, coloquei aqui para você. Mas nós temos também as dicas, olha. No 1, ó. Nome da princesa que assinou a Lei Áurea proibindo a escravidão no Brasil. 2. Nome do quilombo onde vivia Zumbi. 3. Mês de comemoração do Dia da Consciência Negra. 4. Situação vivenciada pelos negros até 13 de maio de 1888. 5. Sigla do Movimento Negro Unificado. 6. Líder negro morto em 20 de novembro de 1695. 7. Profissão de Oliveira Silva, cidadão que teve a ideia de homenagear Zumbi dos Palmares. Então, agora nós vamos completar a cruzadinha. Então, no 1 nós temos Isabel. No 4 nós temos aí escravidão. Aí no 2 nós temos Palmares. No 5 nós temos MNU, que é a sigla. Depois, no 7 nós temos poeta. No 3 nós temos novembro. No 6, zumbi. Dá uma olhadinha, olha na cruzadinha, vê se você não esqueceu de nada. Aqui no 2, Palmares, né? Acho que eu já falei. Então, você vai dar uma olhadinha aí. Né? E aqui nós temos as dicas, né? Que eu já li para você. Então, nós finalizamos a semana 5 de História do 5º ano. Vou deixar na descrição do vídeo a semana 5 de Português, de Matemática, de Ciências, de Geografia, porque a de História você está vendo agora. Te aguardo no próximo vídeo, deixa aí seu like, se inscreva no canal se não for inscrito ainda, compartilhe também o vídeo. Abraço e até o próximo vídeo de correção do 5º ano.